Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 9. Sabendo que c é um número real, considere a função quadrática f de x igual a 2x² menos 3x mais c, definida para todo número real x. Item A. Determine todos os valores de c para os quais f de menos 1 vezes f de 1 é igual a f de menos 1 mais f de 1. Item B. Sejam p e q números reais distintos, tais que f de p é igual a f de q. Prove que p e q não podem ser ambos números inteiros. Então, vamos lá. O item A, tanto quanto mecânico. Vamos deixar, primeiramente, estabelecidos em função do Czinho, né? Quem são as imagens do menos 1 e do mais 1 pela função f. Então, imagem do menos 1, pega o menos 1 pela mãozinha, substitui no lugar do x aqui na função f. 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1 mais c. Menos 1 ao quadrado é mais 1 vezes 2, 2. Aqui, ó, menos 3 vezes menos 1 é mais 3. Então, ficamos com 2 mais 3 mais c. 5 mais c? Ou c mais 5? Como preferir. A imagem do 1 pela função f, mesma coisa. Pega o 1 pela mãozinha, joga no lugar do x. Ficamos com 2 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais c. Imagem do 1 para qualquer polinômio sempre dá a soma dos coeficientes. Então, 2 menos 3 é menos 1 com mais c. Menos 1 mais c, também conhecido como c menos 1. E agora a gente substitui na igualdade que ele quer. F de menos 1 vezes f de 1 igual a f de menos 1 mais f de 1. Produto igual a soma. Então, ficamos com c mais 5 vezes c menos 1 igual a c mais 5 mais c menos 1. Aqui na distributiva, c quadrado menos c mais 5c e menos 5 igual a c mais c, 2c, 5 menos 1, 4. Jogando tudo, por exemplo, para o lado esquerdo da igualdade, c quadrado. Aqui, ó, menos c com mais 5c seria 4c, né? 4c menos 2c, sobra mais 2c. Menos 5 com menos 4, menos 9. Igual a 0. Equação do segundo grau na variável czinho. A gente pode tentar, por soma e produto, como sempre é uma tentativa e erro, né? O método formal mesmo é a fórmula de Bhaskara. Então, rascunho aqui, ó, soma das raízes menos b sobre a, então menos 2 sobre 1, menos 2. Produto, o c da equação, né, sobre a, então menos 9 sobre 1, termo independente sobre coeficiente dominante. E como tentativa e erro que é, a gente tenta propor valores simpáticos, né, valores inteiros aí. Começando sempre pelo produto, e a gente tenta ver se algum deles encaixa na soma. Produtos simpáticos que dão menos 9. Bom, ou é 1 e 9, um deles com sinal de menos, só que a soma daria 8 ou menos 8. Ou 3 com menos 3, mas a soma daria 0. Nenhum deles encaixou na soma menos 2. Então, simplesmente, essa equação pode ter raízes reais que não sejam inteiras, ou simplesmente nem ter raízes reais.
Mas se não tiver raiz reais, vai ficar meio estranho, né? O item A, ele falou que Czinho é um número real. Lasca. O delta. 2 quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes menos 9. 4 mais 36, 40. Então, tem raízes reais, no caso, duas raízes reais distintas, mas não são inteiras. Pela fórmula de Bhaskara, então, ficamos com menos o 2, mais ou menos raiz quadrada do delta. Olha o que dá para falar no caso do 40, que ele é 4 vezes 10, e o 4 vaza da raiz como 2. Isso tudo dividido por 2 vezes 1. Coloco 2 evidências em cima, histórico de baixo, ou que é equivalente. Separe isso aqui em duas frações, né? Menos 2 sobre 2 é menos 1. Mais ou menos 2 raiz de 10 sobre 2, raiz de 10. Estão aí os dois valores de Czinho que atende a solicitação do item A. Como ele já havia colocado no plural, né, determine todos os valores de Czinho, então já dava meio que uma pinta que era possível obter mais de uma resposta. E de fato, um ligeiro truquezinho que dá para fazer no caso dessa equação é você propor o completamento de um trinômio quadrado perfeito. Tá? Talvez você ache que isso usa bastante raciocínio, mas economiza em contas. Então, é o que for mais eficiente que você preferir na hora da prova. Eu poderia, deixar um rascunho aqui, eu poderia, a partir desse ponto, pensar, já tenho ali quadrado do primeiro, esse 2c eu posso pensar que é 2 vezes c vezes 1, né? 2 primeiro pelo segundo. Aí seria legal se aqui o próximo termo fosse 1 ao quadrado, né? O quadrado de 1 quadrado do segundo. Só que para o menos 9 virar mais 1, seria somar 10 nele. Não posso sair somando assim aquilo que dá na telha na expressão, a menos que eu some do outro lado para equilibrar. Soma 10 dos dois lados. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 10. A hora que você transfere isso daqui para o formato c mais 1 tudo ao quadrado igual a 10, já era, né? Caras que ao quadrado que dão 10 que a gente conhece. É o raiz quadrada de 10 e menos raiz quadrada de 10. Então vai ficar c mais 1 igual a mais ou menos raiz quadrada do 10. Passando 1 para o outro lado como menos 1, chegando às respostas ali. Tá? Mas assim, é um truquezinho, nada além disso. Se você acha que não economiza tempo, o tempo que você gastar para pensar isso daqui, já teria montado pelo delta. Então, por favor, vá pelo delta. O mais rápido na hora da prova é o que manda. Mas fica aí de alternativa. Agora vamos para o item B. Que por falar em alternativa, aqui eu vou propor duas soluções para ele. O questionamento vai ser parecido, aliás. Né? Uma delas é um pouco mais mecânica, faz um pouco mais de conta e não usa muito raciocínio, usa um pouco. Mas, quando eu comparo com a segunda resolução, essa já tem um pouco mais de raciocínio e faz um pouco menos de conta. Vamos observar do que se trata cada uma delas. Relendo o item B aqui, ó. O item B ele é completamente independente do item A. Tá? Inclusive, há de tomar um cuidado para você não transportar esses valores aqui que eu encontrei, né, do Czinho no item A, para o item B. Porque o que me conduziu a esses valores do item A foi a hipótese específica dentro desse item, né? f de menos 1 vezes f de 1 igual a f menos 1 mais f de 1. Como típica questão da Unicamp, tem que tomar o cuidado de não transportar hipóteses que estão dentro de um item para outro item, a menos que isso tenha sido explicitamente falado. Não é o caso aqui. Tudo bem que não chega a ser contraditório o item B ao item A, no sentido de que se você substituir algum desses valores, você acaba demonstrando para um caso particular o que ele quer no item B, mas assim, você ainda chega naquilo que ele quer. Só que estaria chegando apenas para um caso particular, né? Ele pediu uma situação um pouquinho mais geral que independe do valor do parâmetro C.
Então deixa Czinho mesmo, ele vai cair fora na primeira conta também. E vamos lá. Então a ideia era, né? Sejam P e Q números reais distintos que têm a mesma imagem pela função f. Então, P e Q reais distintos com mesma imagem pela função f. A gente deve provar que P e Q não podem ser ambos números inteiros. Vamos começar analisando esta igualdade. Imagem do P e imagem do Q. Bom, a função f atribui a cada número real x o dobro do seu quadrado menos o triplo dele mais o czinho. Então, substituindo P de um lado da igualdade, Qzinho do outro lado, estamos com 2 vezes P quadrado menos 3P mais C. Outro lado, 2 vezes Q quadrado menos 3Q mais C. Bom, acabei de comentar com vocês, né? Independe do valor do Czinho, perceba que ele já corta na primeira passagem após a substituição. E aí vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar tudo que tem estrutura de grau 2 de um lado e o que não tem estrutura de grau 2 de outro lado. Então, por exemplo, transpondo 2Q quadrado aqui para a esquerda. Eu vou colocar o 2 em evidência, inclusive. Então, 2P quadrado e passou para lá menos 2Q quadrado. 2 em evidência fica menos Q quadrado dentro do parênteses. E para a direita, a gente transpõe esse menos 3P que passa mais 3P. 3P menos 3Q, mesma ideia, já coloca o coeficiente numérico comum em evidência. Fica 3 vezes P menos Q. Agora, esse parênteses do lado esquerdo aqui é uma diferença de quadrados. E como tal, tem a sua clássica fatoração com o produto da soma pela diferença. Clássica e importantíssima. Ao notarmos isso, a gente reescreve a nossa igualdade anterior nesse formato e uma vez que eu tenha a hipótese de que P e Q são números reais, distintos, este parênteses sendo igual a esse e sendo números diferentes de zero, eu posso dividir os dois lados por P menos Q, tendo a certeza que não estou dividindo por zero. E na prática, então, sendo P diferente de Q, isso me dá autorização para cortar esse parêntese comum dos dois lados. Se eu não tivesse essa hipótese, né, de P e Q serem distintos, de qualquer modo isso daqui ajudaria no seguinte aspecto. Eu passaria tudo daí para um dos lados da igualdade, por exemplo, esse 3 vezes P menos Q passaria para o outro lado também, e colocaria o parêntese em evidência. Né? Aí ficaria P menos Q vezes alguma outra coisa igualado a zero, um produto de números reais só dá zero quando pelo menos um deles for zero. Né? Separaria em duas partes o problema, uma delas seria a igualdade entre P e Q. Nesse caso já está fora de cogitação, então já dá para adiantar o processo já cortando isso daqui, tá bom? Sempre esse cuidado, né, de verificar se eu vou dividir por alguma coisa, se não estou dividindo por zero, um mandamento básico da matemática, jamais dividirás por zero. Feito isso, a resolução desse primeiro modo basicamente acaba. Eu vou passar o 2 para baixo dividindo. Chegamos a soma de P com Q igual a 3 sobre 2. Você fala, tá, e aí? E aí, o que ele pediu para a gente mostrar, né? Se P e Q forem números reais distintos, tais que a imagem do P é igual à imagem do Q pela função f, prove que P e Q não podem ser ambos números inteiros. Olha para essa igualdade que a gente chegou. Aí eu te pergunto, se P e Q fossem ambos números inteiros, teria como a soma ser 3 meios, que não é um número inteiro? Não, né? Conjunto dos inteiros é fechado por soma, por subtração e por multiplicação. Divisão aí não. Mas soma, subtração e multiplicação, sim. E aqui só me interessa o caso da soma. Então vamos escrever isso e já acaba, já encerra esse primeiro modo para o item B. Sendo o conjunto
dos inteiros. O Z todo estiloso ali, né, da palavra Zahl, do alemão. Sendo o conjunto dos inteiros fechado, para a operação de soma, o que a gente tem? Se P e Q fossem ambos inteiros, então P mais Q também seria número inteiro. Entretanto, 3 meios não é um número inteiro. Se você quiser insistir um pouco mais na notação matemática, né, é até mais compacto daí a maneira de escrever, escreve, né, P pertencente aos inteiros, vou deixar de observação aqui. Que é o número inteiro também, sendo ambos inteiros, isso implicaria que a soma P mais Q é inteiro, porém, o resultado, né, dessa soma, de acordo com a conta que a gente fez, deu 3 meios. E 3 meios não é um número inteiro. Então, essa é a primeira maneira de fazer o item B. Ela é uma maneira bastante mecânica, né? Você chega ali, substitui. O ponto-chave aqui é a fatoração, né, para poder despachar o parênteses dentro da hipótese de P e Q serem números distintos, ou seja, do parênteses não ser nulo. A hora que você chega nessa igualdade, aí a conclusão tem que ser essa análise de que o conjunto dos inteiros é fechado para a operação de soma. Se você quiser, uma minúscula modificação que dá para propor nesse finalzinho aqui, a hora que você chegar naquela igualdade, né, depois de cortar o parênteses ali, rascunho aqui embaixo. Chega aqui 2 vezes P mais Q igual a 3. Aí eu passei 2 para baixo dividindo, P mais Q igual a 3 meios, e seguiu essa análise a respeito do conjunto dos inteiros. Se você quiser parar nessa igualdade aqui e argumentar o seguinte, é bem parecido, tá? Só muda um detalhezinho. Lá, se P e Q são números inteiros, então a soma P mais Q também é inteiro. Ok. Produto de um número inteiro, né, no caso 2, pelo parênteses que também é inteiro, vai se manter o número inteiro. E aí não é contradição nenhuma. Do outro lado, 3 também é número inteiro. Mas, se P mais Q é número inteiro e eu multiplico por 2, de modo geral, se eu multiplico o número inteiro por um número inteiro par, o resultado necessariamente seria também um número inteiro par. Então, aí seria escrever alguma coisa do tipo, né? Mas aqui é um número inteiro par, e aqui seria um número inteiro ímpar. Essa igualdade é impossível, e aí você chega a uma contradição, tá? Se preferir fazer essa ligeira modificação aqui, eu acho que ela dá um pouquinho mais de trabalho para escrever do que as que eu oficializei, tá bom? Se preferir isso daqui, à vontade, amizade é minha. Apagando esse rascunho aqui. Primeira resolução está aí. Mas, como eu comentei com vocês, há uma outra maneira de resolver isso daqui. Deixei um esqueletinho aqui do lado pra gente. Usa um pouquinho mais raciocínio e faz um pouquinho menos de conta. Tá? Mas tem que
pesar na balança, o que você preferiria, qual dos métodos você encaminharia a resolução ali na hora da prova. A gente está diante de uma função do segundo grau, em que eu não conheço o termo independente, né? Não conheço o parâmetro C, mas conheço os parâmetros A e B. 2 e menos 3. Em particular, sendo o coeficiente do x² positivo, eu já sei que o gráfico seria uma parábola com a boca voltada para cima. Embora a concavidade aqui para cima ou para baixo acaba sendo até irrelevante para o item B, isso não vai interferir em muita coisa. O que importa é que, uma vez que eu conheço A e B, automaticamente está determinada a posição do eixo de simetria da parábola. Porque se eu for mudando apenas o parâmetro C, né, o termo independente, o que acontece com o gráfico é que ele vai se deslocando para cima ou para baixo. Se eu não mexo no A, por exemplo, eu não mexo na concavidade da parábola, né, nem o fato de ser com a boca para cima ou para baixo, também não mexo na abertura. Ao não mexer também no parâmetro B, o x do vértice está determinado. Né? Eu vou lembrar as coordenadas do vértice agora aqui, em particular a abscissa do vértice. Aliás, já escrevendo ela aqui, ó. Deixa eu deixar esse ponto analisado. A abscissa do vértice é menos b sobre 2a. Então, uma vez que eu tenha A e B fixos, automaticamente a abscissa do vértice, ou seja, a posição do eixo de simetria, não muda. Mudando apenas o parâmetro C, você estaria correndo a parábola nesse trilho, digamos, né? Para cima ou para baixo, mas sem mexê-la lateralmente, sem afetar a sua concavidade, sua abertura. E uma vez que eu tenha a posição, então, do eixo de simetria devidamente determinada, vamos fazer essa conta já? Nossa parábola é y igual a 2x² menos 3x mais c. Então, copiar a expressão aqui. O b, portanto, menos 3. E o a igual a 2. Estamos falando de mais 3 sobre 4, 3/4. Se quiser obter a abscissa do vértice usando o derivado também, né, o Newton Way of Life, fique à vontade. Então, para quem gosta de uma ideia mais ligada ao cálculo, derivada. 2 vezes 2, 4x. Derivada do menos 3x é menos 3. Derivada da constante é 0. Né? Justamente o Czinho ali não interfere. E derivada é a inclinação de reta tangente, coeficiente angular de reta tangente ao gráfico da função. E justamente no vértice, independente de se a boca é voltada para baixo ou para cima, a hora que passa pelo vértice, a reta passa tangenciando a parábola, horizontalmente, ou seja, com inclinação igual a 0. Então, lembrando este fato, que no vértice, essa conta dá 0. A hora que a gente iguala, né? 4x menos 3 com 0, x igual a 3/4. Está aí a abscissa do vértice. Como sempre, a discussão aqui é se você já está, né, já tem alguma familiaridade com a derivada. Se não, vai na fórmula decorada, menos v sobre 2a, vai dar tudo certo. Então, uma vez que eu tenha, né, o x do vértice devidamente determinado, todos os pontos em cima do eixo de simetria têm essa abscissa comum. E a gente está lidando aqui no problema, no caso do item B, com dois números distintos, né? Então, relembrando aqui, P e Q, números distintos com mesma imagem. Aqui, nem vou precisar posicionar os eixos cartesianos. Apenas entender que
Se estou analisando valores distintos com mesma imagem, bom, mesma imagem é mesma ordenada, mesmo y. Como eu estou falando de imagens por essa função f, eu estou pensando em pontos em cima do gráfico dessa função, de abscissas diferentes, mas com mesma ordenada. Ou seja, dois caras numa mesma horizontal, só que eles vão ser obrigados a morar um em cada lado do eixo de simetria. Então, por exemplo, um cidadão aqui assim e o outro aqui. Não sei muito bem onde que está o eixo x aqui. Agora, o vértice, o único ponto da parábola aqui, mora de fato em cima do eixo de simetria. Esse tem um x igual a 3/4. Não só o vértice, mas todos os pontos, reforço, né, que moram em cima do eixo de simetria, têm essa mesma abscissa. Inclusive, se eu ligar esses dois pontos aqui por um segmento de reta, como é um eixo de simetria vertical, esses dois pontos têm que estar à mesma distância, né, horizontal, um para frente e outro para trás, em relação a esse eixo de simetria. Ele tem que ser um espelho plano posicionado verticalmente no plano cartesiano. Moral da história. Esse ponto aqui, ó, também morador do eixo de simetria, ele tem que ser o ponto médio desses dois aqui. A abscissa desse cidadão é a mesma abscissa do vértice. Então, ele é um ponto da forma 3/4, algum y0 aí. E cada um desses pontos, né, que estão em cima da parábola ao longo dessa horizontal, são os pontos que a gente está pensando aqui de mesma imagem, né, pela função, um com a abscissa P e outro com a abscissa Q. Escolhe um deles para ser o de abscissa Pzinho, por exemplo, esse daqui. Ordenada comum y0 para todo mundo, e aqui o outro cidadão. Mas, justamente pela questão de ser um eixo de simetria, se esse ponto em laranja aí tem que ser o ponto médio do segmento, ligando um ponto verdinho até o outro, a sua abscissa tem que corresponder à média aritmética das abscissas dos dois pontos. Ou seja, P mais Q sobre 2 tem que ser igual a 3/4. Multiplicando por 2 cada um dos lados, ou, em outras palavras, passando esse 2 para lá multiplicando, acabamos de chegar na soma P mais Q igual a 3/2. Olha só. Que bom que eu cheguei na mesma conclusão que pela primeira resolução. A hora que eu chego na soma P mais Q igual a 3 sobre 2, aí o final é igual, né? A questão do conjunto dos inteiros ser fechado para a soma, portanto, se P e Q fossem inteiros, a soma entre eles também seria, não poderia resultar em 3/2, que não é um número inteiro. Beleza? Então, nessa segunda resolução aqui, a gente faz um pouco menos de conta. Na verdade, você acaba tendo que calcular a abscissa do vértice. Ok, né? Eu deixei alternativas aqui, não precisaria apontar as duas contas. Mas é bacana que essa ideia da simetria, né, acaba sendo muito bem utilizada, de modo muito elegante, para ficar um pouco mais visual, né, essa igualdade aqui do P mais Q igual a 3/2, que na primeira resolução é uma coisa bem mais algébrica, que depende da faturação da diferença de quadrados. E no caso aqui, também lembrando, né, que quando a gente fala, por exemplo, que a abscissa do vértice ela corresponde à média aritmética entre as raízes da função do segundo grau. Bom, faz sentido, né? A soma das raízes é menos b sobre a, usamos agora há pouco ali no rascunho de item A. A abscissa do vértice é menos b sobre 2a, então é menos b sobre a, que é a soma, dividido por 2. Uma média aritmética entre as duas raízes. Na verdade, é bem mais geral do que isso, né?
As raízes, elas são só um caso particular de dois caras que estão numa mesma horizontal, no caso especificamente em cima do eixo X, ou seja, com imagem coincidente igual a zero. Mas quaisquer dois pontos, como a gente apontou aqui nessa segunda resolução, né? Quaisquer dois pontos que sejam numa mesma horizontal no gráfico da função do segundo grau, como é uma parábola de eixo de simetria vertical, eles têm que estar equidistantes desse eixo, né? Eles têm que estar igualmente espaçados, um para antes e outro para depois desse eixo de simetria. Então, automaticamente, quando eu fizer a média aritmética entre as abscissas desses dois pontos, não importa se a ordenada é zero ou não, se eu estou falando das raízes ou não. O que importa é ser uma ordenada comum. Tá? Qual o valor específico dela? Pouco importa. Se eu pegar as abscissas desses dois pontos e fizer a média aritmética entre eles, né, entre essas duas abscissas, tem que dar necessariamente a abscissa do vértice. É a manifestação na conta da simetria, né, que um eixo da simetria impõe. Perfeito. Então, aqui a gente tem uma questão sobre função do segundo grau, né, envolvendo ali muito de leve uma ideiazinha de fatoração na primeira resolução e um pouco mais do aspecto gráfico, né, e não tão algébrico da função do segundo grau na segunda resolução. E também muito de leve a ideia de que os inteiros, né, o conjunto dos inteiros é fechado por soma, mas é conhecimento de ensino fundamental. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.